Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar com o ensino fundamental 2 e depois a gente vai para o ensino médio, tá? Certo? E aí vamos fazer uma pequena pausa, vamos fechar a reunião e abrir de novo, porque vai ser importante para a gravação, para ficar duas gravações e não ficar uma gravação imensa, até porque quer assistir só Fundamental 2, assiste Fundamental 2, quem quer assistir só Ensino Médio, assiste Ensino Médio. Sem mais delongas, vamos começar. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, para não ficar no meio do caminho. Não, vai ficar me incomodando. Então, eu vou apresentar aqui, porque eu não gosto dessa tela pequena. Ensino Fundamental 2, né? Ideia número 1. Crie e compartilhe um jogo de palavras cruzadas interativo com palavras e expressões em inglês. Os alunos terão que resolver o quebra-cabeças preenchendo as palavras corretamente e, ao mesmo tempo, praticarão e ampliarão seu vocabulário. Existe já, né, o Crossword Generator, eu já mostrei nos outros vídeos, mas não custa a gente mostrar, por quê? Porque talvez quem não esteja assistindo quem está assistindo dois não assistiu um, tá? Mas tu vai lá no Grugro e põe Crosswords Generator e vai ter vários. Esse aqui, por exemplo, ele é mais simplesinho, ó, porque ele vai te dar um design preto e branco, tá? Porém, aquele segundo ali, ele já é bem mais bonitinho, ó. Ele fica assim, ó. Tu coloca o título, as instruções, que é isso aqui, ó. Complete, biriri, biriri, já tá ali, ó. Complete the crossword puzzle below. Coloca a palavra e as clues, ó. E aí ele fica bonitinho assim, olha só. E gratuito, né? Que é o mais legal. Aula número 2 mostra uma imagem representando um objeto ou cena e desafia os seus alunos a adivinhar qual é a palavra em inglês que corresponde à imagem. Eles podem deixar suas respostas em papéis ou escritas no quadro. Isso incentivará a interação e ajudará os alunos a associar a imagem ao vocabulário em inglês. Isso é super simples de fazer, né? Basta tu usar os flashcards, tu pode, se os teus alunos são muito básicos, tu vai usar imagens básicas, se os teus alunos são mais avançados, tu vai usar já cenários, que daí não precisa ser correspondente a uma palavra. Tu pode dizer assim, ó, vamos criar uma história, ou vamos criar uma frase com a imagem que tu tem aqui. Aula número 3. Selecione uma música popular com letras claras e adequadas à idade dos alunos e nível. Compartilhe o vídeo da música com as letras, legendas em inglês. Em seguida, propõe uma atividade relacionada, como preencher lacunas com palavras da música ou debater o significado da letra. Isso tornará a aprendizagem de inglês mais envolvente e divertido. Música na aula. Eu sou defensora da música na aula sempre, né? 4. Prepare algumas frases com erros gramaticais comuns em inglês. Os alunos devem procurar os erros e corrigi-los. Essa atividade ajudará a reforçar a compreensão da gramática em inglês. Isso aqui eu já indico para quando tu tá revisando ou tu tá com certeza que o aluno sabe aquele conteúdo. Porque se o aluno não tá firme naquele conteúdo, ele vai só embaralhar a cabeça deles. Então, preste atenção, tá? Faça isso quando tiver consolidado o ensino, tá? Ou como revisão. Porque se não tiver consolidado, só vai atrapalhar a criatura na aprendizagem dela, só vai confundir. 5. Crie flashcards com imagens e palavras em inglês relacionadas ao tema estudado. Mostre a imagem para os alunos sem que você veja. Eles devem descrevê-la para você sem dizer o que é, até você acertar e vice-versa, né? Eu costumo botar um aluno sentado de frente para a turma e eu coloco o flashcard na cabeça dele. Aí, isso acontece com os mais novinhos, porque daí todos participam ao mesmo tempo, não fica um a um. E aí todos ficam fazendo mímica ou descrevendo em inglês para ele adivinhar o que está na cabeça dele, tá? É bem legal. 6. Escolha um tópico atual e relevante, como meio ambiente, tecnologia ou igualdade, e inicie um debate em inglês nas redes sociais. Compartilhe informações sobre o tema e peça os alunos para compartilhar suas opiniões e ideias em inglês durante a aula. Isso estimulará a prática da oral e escrita em inglês. 7.
Leia charadas em inglês e peça que os alunos para adivinharem as palavras ou expressões. Por exemplo, sou uma fruta amarela e curva. O que que eu sou? Uma banana, né? Essa atividade lúdica incentivará a participação e o raciocínio em inglês. 8. Propõe um cenário do cotidiano, como uma situação em um restaurante, uma loja ou uma entrevista de emprego, e atribua papéis aos alunos. Eles devem interagir em inglês conforme o cenário proposto. Podem gravar pequenos vídeos e enviar os diálogos por escrito. Vai de acordo com a necessidade da tua turma, né? E o que tu tem lá de recurso, né, gente? Isso é muito importante. 9. Apresente um vídeo sobre fatos curiosos sobre a cultura, história ou costumes de países de língua inglesa. Saia dos Estados Unidos, Índia e África falam inglês, então, portanto, saia dos Estados Unidos, pelo amor da deusa, beleza? Tem milhares de lugares que falam inglês, saem de Inglaterra e Estados Unidos, ninguém aguenta mais isso. Aprenderão enquanto se diverte, poderão comentar com suas próprias curiosidades sobre o assunto. 10. Crie um jogo de forca com palavras em inglês relacionadas ao conteúdo estudado. Peça os alunos para adivinhar as letras e tentarem acertar as palavras. Isso ajudará a consolidar o vocabulário de forma interativa. Às vezes a gente está assim, ó. Ai, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Tá assim, atucanado. Tem duas opções quando tá atucanado assim. Se faz tempo, se faz tempo que tu não usa esse recurso, faz o joguinho da forca ou da memória com eles. Isso quebra um pouco a dinâmica da aula e dá um volta à calma bem legal, tá? 11. Proponha um tema ou uma imagem inspirada e desafie os alunos a escreverem histórias em inglês. Eles podem compartilhar suas histórias nas redes sociais ou enviá-las por mensagem privada. Essa atividade desenvolverá criatividade e habilidade de escrita em inglês. 12. Explique o que são phrasal verbs em inglês e compartilhe alguns exemplos. Em seguida, propõe exercícios práticos para que os alunos pratiquem o uso dessas estruturas. Eles podem tirar fotos de situações que representem os phrasal verbs e fazer uma legenda da imagem. 13. Passe um vídeo com pronúncias de palavras desafiadoras em inglês e incentive os alunos a repetirem a pronúncia correta. Essa atividade ajudará a melhorar a fluência e a pronúncia em inglês e garantirá boas risadas. 14. Compartilhe piadas em inglês que explorem trocadilhos e expressões idiomáticas. Explique o significado das piadas para que os alunos também aprendam vocabulário e expressões novas e deem risada, né? Oi, Gislene. Oi, Virgínia, tudo bem? 15. Incentive os alunos a entrevistarem uns aos outros em inglês. Daí tem ali, descrição. Oi, faz com que eles criem perguntas sobre temas variados em inglês. Isso promoverá a prática da expressão escrita e a troca de conhecimentos. 16. Peça aos alunos para criarem cartazes sobre temas como meio ambiente, saúde ou cidadania, usando o inglês para todas as informações e títulos. Podem compartilhar as imagens dos cartazes nas redes sociais. Pode fazer um blog também, né? Só que daí, por que eu coloco cartaz? Ah, você pode ser um blog, por que eu coloco cartaz, gente? Por quê? Porque esse vídeo vai chegar para pessoas de todos os lugares desse meu Brasil varonil, e como é que eu vou saber se a pessoa tem condições de criar um blog? Não tem condições de criar um blog, o que faço o quê? Um cartaz, né? O cartaz é o físico, ali na parede da escola, o blog é o virtual, é a mesma coisa. Boa tarde, gurias. Que bom ver vocês. 17. Explore vocabulário relacionado aos hobbies e interesses dos alunos. Peço que cada aluno compartilhe o nome do seu hobby favorito em inglês e explique um pouco sobre ele. Faça um gráfico dos hobbies favoritos dos alunos da turma. Interessante, né, gente? Muito interessante, porque tu vai trabalhar o vocabulário, vai fazer um gráfico para ver o que, que é que essa gente faz, né? Eu sempre fico perguntando assim, o que tanto essas crianças fazem em casa, né? Tem que ter uma explicação. Que não estudo, né? Às vezes, né? A gente se pergunta, né? 18. Passe um vídeo com imagens e informações sobre um lugar turístico da língua inglesa. Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre novos lugares e praticar inglês ao mesmo tempo. Divida a turma em grupos e cada um terá que apresentar um local turístico, dando informações e fornecendo imagens e vídeos sobre o local. Quanto mais aqui a gente retirar o foco
dos Estados Unidos ou Inglaterra, melhor, tá? São diversos países que são maravilhosos para aprender inglês e que estão fora dessas duas dinâmicas. Vai para a África, vai para a Índia, vai para outros lugares, porque a gente bater na mesma tecla é cansativo. É bem cansativo. 19. Compartilhe uma palavra ou expressão nova todos os dias, explicando o significado e dando exemplos do uso. Desafie os alunos a usarem a palavra do dia em uma frase própria. 20. Crie uma imagem interessante em inglês acompanhada de imagens representando as cenas. Compartilhe a história em partes ao longo de algumas aulas, incentivando os alunos a acompanhar a narrativa. Gente, eu tinha uma prática no início de toda a aula, assim, principalmente para as turmas que eram do primeiro período, tá? E eu acho que essa prática é interessante. Eu pegava um livrinho bem adolescente, com uma historinha adolescente, assim, de amor. E eu começava e lia uma página toda a aula para eles ouvirem, ia contando, ia falando, traduzindo. Eles pararam de chegar atrasados na aula, só antes de começar a aula eu li uma página, só para ouvir a história. Eles pararam de chegar atrasados para ouvir a história. É só essa técnica. Peguei uma historinha, estilo. Vocês sabem essas histórias de banca de jornal, Júlia, Bianca? Estilo essa, só que em inglês. Tem as pencas na internet, né? Peguei a história e comecei a ler. Daí eu li uma página. Claro que no início eles não ficaram interessados, que até tu gamar no livro demora um pouquinho, né? Mas eu fui insistente. Então eu li uma página ou duas, dependendo de como eu estava ali, a demora para eles chegarem. Eu li uma página ou duas no início da aula, antes de começar a aula, e, tipo, não, sem me importar muito, porque professor de inglês já é oprimido na escola mesmo, né? Se a gente vai levar tudo ao pé da letra, a gente vai morrer louco. Então eu lia uma página, traduzia, comentava com eles, tirava algumas palavras do vocabulário. Na próxima aula eu lia mais uma página da mesma história e assim eu ia lendo. Até que eles chegavam num ponto assim que daí a história estava bem envolvente, né? História de amor, óbvio. Eles diziam: "Teacher, Bruna, lê só mais uma página, por favor, a gente vai morrer de curiosidade". Eu disse: "Não, agora é só amanhã". E eles chegavam no horário certinho da aula, para não perder a história, porque eu dizia assim para eles: "Eu não quero saber quem chegou, quem não chegou. 7h30 eu tô começando a história". Pararam de chegar atrasados só para ouvir a história. Essa foi uma técnica que foi bem boa. 21. Grave um vídeo seu preparando uma receita simples em inglês enquanto cozinha. Explique os ingredientes e o passo a passo em inglês. Os alunos poderão praticar o inglês e ainda experimentar a receita em casa, ou poderão fazer na escola como atividade extra, né? E postar os vídeos aí na rede social. Ah, mas não tem como, não tem problema, faz no presencial com eles. Não precisa ser uma gravação. Sempre tem. Não tem como fazer o virtual, faz o presencial. A gente sempre tem uma maneira de encontrar um meio termo entre as coisas. 22. Grave junto com os alunos um vídeo preparando. Ó, esse aí repetiu, não sei por quê. 21, 22. Tá, depois eu vejo o que aconteceu. 23. Escolha um texto curto em inglês com um poema ou uma história e compartilhe-o com os alunos. Peçam que leiam um texto e participem de uma discussão sobre o conteúdo, compartilhando suas opiniões em inglês. Deixa eu ver se está igual mesmo. Isso está igual. 24. Compartilhe provérbios e ditados em inglês com explicações sobre seus significados. Peça que os alunos compartilhem provérbios de sua cultura e explique seu significado em inglês. Se vocês largarem provérbios em inglês, vai aparecer um monte de coisa, umas que tu não tem noção do que significa. Eu até tive que pesquisar algumas coisas e outras que são bem parecidas com o inglês, só que com o português, só que em outras palavras. Então eu pegava e lia com eles. Na verdade, eu fiz outra técnica, eu dividi em dois os provérbios. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, para vocês verem no campo. Eu dividi em dois, início e fim, né? E eles tinham que achar os pares. E aí, depois que eles achassem os pares, eles tinham que me dizer o que significava. Foi bem positivo. Não foi ruim, não. Proverbs. Deixa eu ver, acho que botei um R a mais.
Ah, que pena. De repente está em Word, mas está tá na comunidade, isso eu tenho certeza. É, eu acho que está em Word. Em Word, deixa eu ver. Aqui. E aí, nossa, foi bem bom, gente. Foi assim, super. Acho que está aqui na comunidade. Ó. Foi super. ah, prática de interpretação textual. Assim, ó, muito bom, ó. Falei para vocês. Errou. Não tem problema, vamos. Não abriu também. Vamos ver este. Ah, ele não está baixando, ele não está conectado aqui. Deixa eu ver por que cargas d'água não está conectado. Ah, tá assim, ó. Vamos de novo. Não é isso. Ó, tá aqui, ó. Sabia que ia achar. Ó, a change is as good as a rest. Eu ia lá e cortava pela metade, entendeu? Imprimi assim, cortei no olho. A dog is a man's best friend. Então, geralmente eu corto aqui, ó. A dog is a man's best friend. A friend in need, aí cortei aqui, ó. Is a friend indeed, né? A good beginning, cortei aqui, makes a good ending. Aí eles iam achando os pares. Depois eles iam me dizendo o que significava. Claro que eles estavam no nível avançado, né, gente? Mas se tu trabalhou com isso antes, tem como trabalhar. Ó, better safe than sorry. Tem uns que são muito difíceis, mas tem outros que nem tanto. Né? E aí eu dizia, como é que a gente diz isso em português, né? Por exemplo, tem alguns que são bem parecidos. Ó, por exemplo, fight fire with fire. Como é que a gente diz em inglês, em português isso? Como é que é? Que a gente diz? Como é que a gente diz mesmo? Sei lá, agora não lembro. Ó, great minds think alike. Que mais? Tem bastante que tem. E tá aqui na comunidade, aqui para vocês, tá em Proverbs. Ó, ignorance is a bliss. Isso aqui também, a gente diz isso, ignorância é uma bênção, né? Então, ó, it takes two to tango. It takes two to tango. A gente diz em português quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam, né? A gente diz em português quando um não quer, dois não brigam. Então, foi uma atividade que deu super certo mesmo, tá? E tá disponível na comunidade já esse material. Eu achei que eu tinha feito no Canva, mas eu fiz no Word. Uh, 25. Selecione um trecho de filme em inglês que seja adequado à idade dos alunos e tenha diálogos interessantes. Peçam que assistam e depois proponham atividade como responder perguntas sobre o trecho ou praticar as pronúncias das falas. O arquivo está dentro do Drive, Virgínia. Tu vai lá na comunidade, lá na descrição do grupo, clica e vai em Drive da comunidade língua inglesa. Tá lá dentro, tá? Não, essas sugestões são para ao longo do ano. E claro que dá para usar no primeiro dia de aula no Fundamental 2 e no médio, agora já os da educação infantil e do Fundamental 1 tem que ter cuidado com o que tu vai usar no primeiro dia de aula, porque criança chora, né? A gente sabe que criança chora. 26. Faça uma série de perguntas de múltipla escolha em inglês e peça que os alunos respondam rapidamente, levantando uma plaquinha com a resposta certa, todos ao mesmo tempo. Essa atividade ajudará a desenvolver a habilidade de compreensão rápida em inglês.
Como assim? Tu vai dizer assim, quem descobriu o Brasil? Eles vão, primeiro de tudo, tá, gente? Eu já disse isso antes, mas eu vou repetir. Parem de dar tudo de mão beijada para os alunos. Façam eles criarem plaquinhas. Se tu vai botar 3 opções, é A, B e C, 3 opções de resposta. Se tu vai botar 5 opções de resposta, é A, B, C, D e E. Tu vai criar só as perguntas, as plaquinhas eles vão criar. Deixa eles se virarem, aluno tem que se virar, tá? Então, tu vai dizer assim, ó, quem descobriu, vai estar lá a tua pergunta, quem descobriu o Brasil? Letra A, Pedro Álvares Cabral. Letra B, os índios. Letra C, Cristóvão Colombo. Deve dizer, 1, 2, 1, 2, 3, raise your... Daí eles vão levantar as plaquinhas todas ao mesmo tempo para ninguém colar de ninguém. E aí tu vai dando a pontuação se eles acertarem ou não. Entenderam? Essa atividade se chama autódromo. 27. Compartilhe imagens de animais e ensine seus nomes em inglês. Peça aos alunos para mencionarem seus animais favoritos em inglês e contar algo interessante sobre eles. Animais de estimação que eles tenham, né, gente? E se não tiver, tudo bem, né? Paciência. Ou que gostariam de ter, enfim, ou que já tiveram. 28. Compartilhe um vídeo de uma entrevista em inglês com uma personalidade famosa. Sugira que os alunos assistam a entrevista e anotem perguntas e respostas interessantes em inglês. 29. Crie um quiz interativo com perguntas de múltipla escolha em inglês. Os alunos poderão participar respondendo as perguntas e testando seus conhecimentos. Isso aí também tem as pincas na internet. 30. Explore o vocabulário relacionado a diferentes esportes e atividades físicas em inglês. Peça que os alunos compartilhem seus esportes favoritos e suas experiências relacionadas em inglês. Treine o vocabulário na quadra, realizando uma imersão. Por que não? Por que o professor de inglês não pode ir lá? Ó, hoje a gente vai jogar em inglês um basquete. Vocês só podem falar inglês enquanto a gente estiver jogando basquete. A torcida só pode falar inglês, porque não é todo mundo vai jogar basquete, né? Então, faz uma torcida organizada, a torcida só pode fazer. Gente, isso aí vai dar a aluna querendo fazer aquelas cheerleader direto. Organiza com eles. Corre pro abraço e faz eles falarem inglês. É a minha dica. Elas querendo fazer coreografia de cheerleader? Façam. Melhor estar envolvida com uma coreografia que elas vão cantar e dançar uma música em inglês do que ficar pensando besteira, na minha opinião, né? 31. Publique descrições de ações em inglês e peça que os alunos adivinhem qual é o verbo correspondente, por exemplo, andar com 4 patas, né? Que é rastejar, né? Crawl. Isso incentivará a associação de palavras em inglês e ações e atividades. Isso aqui, se tu pedir para o chat GPT, ele faz em 30 segundos. Fica a dica. 32. Grave um vídeo ensinando uma lição de inglês de forma lúdica e envolvente. Use jogos, brincadeiras ou atividades interativas para ensinar vocabulário, gramática, expressões idiomáticas. Sai um pouquinho do óbvio, tá? E ainda ganha um tempinho. Sabe aquele dia que tu tá assim, ó, por aqui de prova para corrigir? Ó, fica a dica. Tu vai pegar faz isso quando tu puder. Pode ser até agora nas férias. Vai lá e vai gravar várias aulas do conteúdo que tu vai desenvolver. Quando tu estiver por aqui de prova, precisa assim, hoje vocês vão ter uma aula diferente. Vai largar o teu vídeo para eles assistirem enquanto tu fica lá corrigindo prova. Olha que legal. Ou descansando um pouquinho. 33. Liste palavras em inglês com pronúncia complicada e desafie os alunos a pronunciá-las corretamente. Você pode gravar um áudio demonstrando a pronúncia correta para ajudá-los a melhorar a entonação e a fluência. Eu fiz assim com os meus alunos no ano passado, né? Eram crianças e eu fiz a revisão da prova, que eles tinham a última prova, dei na folhinha impressa e tinha um QR Code ali no final. Daí eles liam no QR Code e vinha para um vídeo ensinando as pronúncias para eles, para que eles tinham que fazer prova oral também, né? E olha, a gente foi um sucesso deles estudando inglês sozinhos. As mães mandavam uns vídeos deles estudando inglês sozinhos, coisa mais amada. 34. Compartilhe frases em inglês incompletas e peça aos alunos para preencher as lacunas com as palavras corretas. Essa atividade reforçará o uso correto do vocabulário e da gramática. Normal, né? Pode só que, em vez de compartilhar, pode pedir para eles criarem e um preencher o do outro, para ficar mais dinâmico.
35. Compartilhe informações sobre artistas e obras famosas da língua inglesa, né? Os alunos poderão aprender sobre arte e ao mesmo tempo praticar inglês. E aí nem precisa ser da língua inglesa, pode ser do mundo, porque todas as informações vão estar em inglês, né? Geralmente. 36. Grave um vídeo interpretando um personagem ou uma situação em inglês. Desafie os alunos a fazerem o mesmo, praticando a expressão oral em inglês. Por que eu sempre digo que tem que partir do professor? Porque é muito fácil a gente mandar, né? Dizer assim, olha, eu pensei nisso. Não, comece. Isso pode usar o Google Arts, exatamente. Arts and Culture. Pode gravar um vídeo fazendo uma personagem, porque eles vão ficar tão surpresos com a tua atuação que eles não vão ter desculpa para não fazer. Fica a dica. 37. Apresente descrições de personagens famosos de filmes, livros ou desenhos animados em inglês e peça que os alunos adivinhem de quem se trata. Isso incentivará a compreensão de vocabulário e conhecimento de personagens da cultura em língua inglesa. 38. Crie uma história de mistério curta em inglês e compartilhe-a com os alunos em partes. Eles poderão acompanhar a história e tentar desvendar o mistério ao longo de vários posts ou de várias aulas, né? Dependendo de se tu vai fazer presencial ou virtual. 39. Compartilhe vocabulário relacionado a várias profissões inglesas. Os alunos poderão aprender novas palavras e discutir sobre suas aspirações profissionais em inglês. 40. Grave um vídeo focando nos sons mais desafiadores da língua inglesa, como o TH, o R ou o L, né? Que nem o world, né? Ou mouth, ou month. Incentive os alunos a praticar a pronúncia assistindo e repetindo os sons demonstrados. 41. Compartilhe algumas expressões idiomáticas em inglês e explique seu significado. Incentive os alunos a usarem essas expressões em frases para praticar seu uso. 42. Crie um jogo de ortografia em que os alunos devem escrever corretamente palavras em inglês com base em ditados, imagens ou palavras incompletas. Isso ajudará a reforçar a grafia correta de palavras em inglês. Eu gosto de fazer assim, ó, gente. Eu imprimo a palavra do ditado, fazer um ditado com eles, tá? E aí eu faço o ditado flip-flop. Então vamos dizer que tá escrito aqui, sei lá, conversation. Daí eu digo assim para eles: 1, 2, 3, go. Daí eu mostro 1, 2, 3 e tapo de novo. Gente, essa atividade, mas é fácil, mas eles não vão. Não. Faz e depois vem e me diz, tá? Com essa atividade, eu descobri vários alunos que tinham ali problema de lateralidade, problema de atenção, problema de gravar as coisas no visual. Faz isso, depois vem me dizer, mas primeiro faz. Não adianta reclamar antes. 43. Grave um vídeo compartilhando fatos interessantes sobre a Inglaterra ou os Estados Unidos em inglês ou qualquer outro lugar, né, gente, que fale inglês. Os alunos poderão aprender sobre cultura e história desses países enquanto praticam inglês. 44. Peça aos alunos para explorarem postagens e stories em inglês de perfis de redes sociais de celebridades, empresas ou influenciadores. Eles podem compartilhar com um conteúdo interessante que encontrarem e comentar sobre o que acharam em inglês. Por exemplo, eu assisti uma celebridade lá, o Will Smith, falando inglês nos stories dele. Aí eu pego aquele link e compartilho no grupo da turma. E aí a gente comenta, o que vocês acham que ele falou, gente? Sobre o que ele acha que ele está falando? Nessa vibe. 45. Desafie os alunos a criarem histórias em quadrinhos em inglês. Eles podem desenhar as cenas, né? Ou fazer lá no... Se tu tem condições de levar os alunos para o laboratório de informática, tem um site especial nisso, que é o Storyboard That, para fazer a história em quadrinhos, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu amo esse site, por isso que eu sempre indico ele é maravilhoso. Claro que tem a parte de pagar, qual deles que não tem parte de pagar, né, gente? Todos têm a parte de pagar. Só que a gente fica com o gratuito, né? Fica com o gratuito. Eu não quero ele em PT, eu vou tirar o PT daqui. Eu quero ele in English, tá? Então, por exemplo, aqui, vou em Create Storyboard.
Tu consegue fazer 3 quadrinhos gratuitos, 3, tá? E aí tu vai aqui, ó, a este, ó, arrasta, tá? E aí tu vai, ó, entertainment, em outros lugares, ó, home, para botar nos outros quadrinhos. Tudo isso é, ó, partes. Ó, é R$ 3, gente, o mensal. R$ 3. R$ 3. Tá? Aqui tem os characters, ó. Aí tu vai procurar. E também tem outros, ó. Tem teens, tem kids, tem até monstros, ó. Tá vendo? Ó, então vou pegar essa aqui. Vou botar ali ela. Como é que eu quero ela? Eu quero ela de frente, de ladinho, de costa, eu quero ela assim. E a cara dela vai estar sorrindo assim, que nem um monstrinho. E os braços pra frente. Pronto. Aí eu vou update. E tá ali, ó. Eu posso aumentar ou diminuir, ó. Tá? O demônio dos olhos vermelhos. Eles amam o storyboard, né? Eu amo também, não vou negar. Tá, ó, vou botar ali outras cenas. Tem tudo isso aqui, ó, speech bubbles, shapes, itens, characters, ó, vou botar um outro para vocês verem. Vou puxar aqui. Aí eu vou botar aquele cachorrinho que eu vi lá, ó, tão bonitinho, ó. Ó, ele tá muito grande para casa, então eu vou diminuir ele, ó. Vou botar ele bem na frente. E assim, aí tu vai aqui vendo outras coisas, ó. Comida, veículos, mobília, roupas, plantas, os balões de fala, né? Porque eles querem fazer tudo mudo, querido, para não escrever em inglês, faz eles fazerem balão de fala. Ó, shapes e mais coisas, tudo isso ainda, ó, depois, ó, gente. Então, assim, ó, abre o storyboard that e futrica. Futrica que tu não vai te arrepender. 46. Grave um vídeo apresentando palavras em inglês que possam ser desconhecidas para os alunos. Peça que tentem adivinhar o significado das palavras antes de você explicar. Isso aqui é bem divertido, gente. Bem divertido mesmo. Eles tentando adivinhar o significado das palavras. A gente dá altas risadas. O ideal, para não causar problema, né? Tu trouxe uma palavra, o ideal é que tu traga a palavra em inglês e a palavra em português para botar num mural. Por quê? Porque eles tentando adivinhar e a gente rindo, lá pela Santa eles não sabem mais o que aquela palavra significa. Então, tu tem que reforçar o significado dela. Então, põe a palavra em inglês e português no mural, para eles não se confundirem. 47. Compartilhe vocabulário relacionado à tecnologia, como termos de informática e gadgets em inglês. Os alunos poderão aprender palavras úteis para o mundo digital. E importante, né? 48. Sugira jogos educativos online em inglês que os alunos possam jogar para praticar o idioma. Podem compartilhar suas experiências e desempenho nos jogos. 49. Grave um vídeo compartilhando curiosidades sobre a língua inglesa, como origem de palavras ou diferenças regionais. Os alunos poderão aprender sobre a língua enquanto praticam o inglês. 50. Crie uma atividade de correspondência onde os alunos devem associar as palavras em inglês a imagens relacionadas. Isso ajudará a fortalecer o vocabulário, tipo memória, né? É o que eu disse para vocês, ó. Memória, a imagem e a palavra escrita. Memória serve para quando tu criou uma aula muito dinâmica, fez uma gincana ou fez uma atividade de teatro, tá? Ou fez uma dessas atividades que gera movimento, que gera muita envolvimento. E aí um dia, e daí depois que aquilo finalizou, tu não sabe o que vai fazer e tu não, e eles já estão estimulados ou cansados, tu vai dar uma memória, uma forca para eles, porque é como se fosse uma pausa. 51. Crie um diálogo teatral em inglês com um colega ou aluno e grave um vídeo da performance. Pode ser diálogos engraçados ou dramáticos. Isso incentivará a prática de pronúncia e da expressão oral em inglês.
52. Grave um vídeo pronunciando palavras em inglês de forma engraçada, exagerando sotaques ou entonações. Peço aos alunos que façam o mesmo para exercitar a pronúncia e se divertirem. Isso é fácil, né? A gente encontra vários modelos na internet das diferenças regionais da língua, né? É bem interessante e engraçado. 53. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes meios de transporte em inglês. Peço aos alunos que mencionem suas formas de locomoção favorita e os lugares que gostariam de visitar em inglês. 54. Publique dicas ou pistas sobre palavras em inglês e peça aos alunos para adivinharem as palavras corretas. Eles podem compartilhar suas respostas nos comentários ou enviar por mensagem privada ou simplesmente falar na aula, né? Escrever, enfim. Tudo a gente pode adaptar para o presencial, sempre, ou para o online. Grave um vídeo compartilhando fatos interessantes sobre filmes, músicas ou celebridades da língua inglesa. Os alunos poderão aprender sobre a cultura pop e praticar o inglês ao mesmo tempo. 56. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes peças de roupas em inglês. Os alunos poderão aprender palavras úteis para descrever suas roupas e estilos em inglês. Pode até comprar ou durex, ou aquelas folhas autocolantes, e aí botar assim, ó, escrever e colar na roupa o nome daquela roupa em inglês. Bem legal, eles gostam de ficar todos etiquetados, sabe? 57. Propõe uma atividade de escrita criativa em inglês em que os alunos devem criar histórias originais. Podem compartilhar suas histórias ou trechos delas nas redes sociais ou em murais da escola. 58. Crie um jogo competitivo em que as equipes devem responder perguntas de vocabulário em inglês. O time que responder corretamente primeiro ganha pontos, né? Bem simples, bem passa ou repassa. 59. Passa um vídeo compartilhando curiosidades sobre lugares e culturas da língua inglesa. Os alunos poderão aprender sobre geografia enquanto praticam inglês, que é o GeoGuessr, né? O GeoGuessr é um jogo show de bola. 60. Desafie os alunos a criarem histórias de ficção científica em inglês. Eles podem explorar mundos imaginários e situações inusitadas enquanto praticam. 61. Grave um vídeo compartilhando dicas e estratégias para melhorar o aprendizado de inglês. Os alunos poderão adotar essas dicas em seus estudos. 62. Compartilhe vocabulário relacionado à aparência física e personalidade de pessoas em inglês. Os alunos poderão praticar a descrição de pessoas usando as palavras aprendidas. Gente, eu faço isso assim com os meus alunos, tá? Não é em uma aula que tu consegue trabalhar o vocabulário, praticar e ensinar. É aos poucos, vocês sabem. Então, eu pego o carômetro da escola, ou eu mesmo tiro as fotos antes de cada um, e aí eu coloco lá na folhinha a foto de cada um, de cada aluno, por exemplo, mas não, vamos dizer que tenha 35. Eu vou fazendo de 10 em 10 ou de 5 em 5. E o exercício é, depois que eu explico, eles têm que descrever os colegas que estão lá na folhinha do dia. E aí, qual é a loucura deles é saber se eles estão na foto. Ai, hoje vai sair, será que sou eu hoje? Sabe? Eles ficam assim, ó, desesperados para saber. Eu geralmente coloco de 5 em 5 para saber quem é que vai estar na folhinha do dia, né? Quem é que eles vão ter que descrever. Aí ficam se descrevendo, mostrando, ó, que eu disse que tu é legal, eu disse que tu é bonito. É bem legal quando a gente usa as fotos deles, gente. Fica a dica. 63. Grave um vídeo com um debate sobre o tema atual em inglês. Os alunos poderão assistir e participar do debate, compartilhando suas opiniões na aula. 64. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes alimentos e pratos típicos de língua inglesa. Os alunos poderão aprender palavras úteis para falar sobre comida. 65. Grave um vídeo com palavras ou sons em inglês que sejam desafiadores de pronunciar. Os alunos poderão praticar repetindo as palavras e sons depois de você. 66. Opa! Crie um jogo em que os alunos devem traduzir palavras e frases no inglês para o idioma nativo deles e vice-versa. Isso ajudará a desenvolver habilidades de tradução e compreensão em inglês. 67. Grave um vídeo compartilhando curiosidades sobre ciência e descobertas de língua inglesa. Os alunos poderão aprender sobre avanços científicos enquanto praticam inglês. 68. Compartilhe vocabulário relacionado a doenças, sintomas e cuidados de saúde.
Os alunos poderão aprender palavras úteis para descrever problemas de saúde e pedir ajuda médica. Dá para até fazer um teatro, gente, ou um diálogo dramatizado. 69. Grave um vídeo em que você fala sobre um livro que leu em inglês, descreva a história e compartilhe suas opiniões. Incentive os alunos a fazerem o mesmo, compartilhar suas experiências literárias em inglês. 70. Compartilhe vocabulário relacionado à tecnologia, como termos de informática e gadgets em inglês. Os alunos poderão aprender palavras úteis para se comunicar sobre assuntos de tecnologia em inglês. 71. Grave um vídeo desafiando os alunos a traduzirem frases e expressões em inglês para o idioma nativo deles e vice-versa. Isso ajudará a praticar a tradução e a compreensão em inglês. Se vocês acham frases e expressões idiomáticas muito pesado, vai só na palavra. Vai só na palavra, tá? E principalmente essas que todo mundo erra, sabe? Que nem assim, ó. Como as pessoas gostam de teimar com o country, né? Ai, não, mas é country. Não, não é country, é country. Country. Então, assim, principalmente esse tipo. O country é um bom exemplo, né? Principalmente esse tipo, ou o Simon Says. Simon Says é outro que deveria estar, assim, ó, canonizado, né? Simon Says é outro. 72. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes profissões em inglês. Os alunos poderão aprender palavras úteis para falar sobre carreira e aspirações profissionais em inglês. 73. Grave um vídeo preparando uma receita em inglês enquanto cozinha. Explique o passo a passo em inglês e os ingredientes que está usando. E os alunos, ou dá para fazer no presencial, né? Tanto presencial quanto online. Aqui, ó, escrevi aqui. 74. Crie um quiz sobre cultura da língua inglesa com perguntas sobre música, filmes, celebridades, história e geografia. E aí eles poderão testar os seus conhecimentos. Também isso aqui o chat GPT faz em 1 minuto. 75. Passe um vídeo com uma rotina de exercícios físicos em inglês. Instrua os alunos sobre os exercícios enquanto eles se exercitam. Isso aqui vai ser, para o Fundamental 2, vai ser mais fácil fazer com o sexto e sétimo ano, né? Porque oitavo e nono ali, ó, duvidei que eles façam. 76. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes animais em inglês. Os alunos poderão aprender palavras úteis para falar sobre animais. E aí, gente, vai muito aqui, ó, de vocês. Esses dias eu estava falando sobre animais com a minha turma de avançado, com um nome que nem esse ornitorrinco. Como é que é ornitorrinco em inglês? Sabe? Coisas mais avançadas, saindo do dog e do cat. Claro que se os alunos não tiver base, vai ter que ser dog e cat, né? 77. Grave um vídeo em que você discute sobre um filme que assistiu em inglês. Conte a história, fale sobre os personagens e compartilhe sua opinião. Incentive os alunos a fazerem o mesmo e compartilharem suas experiências cinematográficas em inglês. Não precisa ser um vídeo, né, gente? Pode ser ao vivo. 78. Crie um jogo em que os alunos devem formar o máximo de palavras possível usando letras embaralhadas em inglês. Eles podem compartilhar suas palavras nos comentários e competir para ver quem forma mais palavras. Esse aqui me lembrou do Wordle também. Eu falei sobre o Wordle anteontem, mas eu quero mostrar aqui porque, assim como eu disse, talvez quem assista o vídeo do Fundamental 1 não vai assistir o do Fundamental 2 e vice-versa, né? Mas eu sou louca pelo Wordle. E eu fico horas jogando, ó, cliquei no errado de novo. Eu fico horas jogando esse jogo. Não sei por que eu gosto tanto. A gente não entende algumas coisas, simplesmente gosta, né? Ó, não tem nenhuma dessas letras. Gente do céu. Ah, agora sim, ó. Tem o S e o P no lugar certo, então eu só vou repetir o S e o P. Isso. Bem. Ó, tem o I, mas o I tá no lugar errado. Então, de repente tá aqui, ó. Spears. Aqui, ó. Ó, acertei! Vocês viram como é que é? Viu? E aí reinicia. 79. Grave um vídeo que você discute sobre uma série que assistiu em inglês, conte a trama, fale sobre os personagens e aí dessa vez sobre a série, né? Incentive os alunos a fazer o mesmo.
80. Compartilhe vocabulário relacionados a diferentes meios de transporte em inglês. Os alunos poderão aprender palavras úteis para falar sobre viagens e locomoção em inglês. 8.1. Grave um vídeo entrevistando alguns alunos em inglês. Faça perguntas sobre os interesses, hobbies e planos futuros. Gente, como é que eu fiz isso, tá? Eu fiz comum valendo nota, porque senão, já viu, não fazem nada, né? Eu entrevistei todos, gravei todos primeiro, e aí todo dia na aula eu soltava uma entrevista, sem dizer de quem era. Eu fazia assim: hoje vocês vão assistir a entrevista de um menino muito inteligente, muito criativo, muito bonito, que sabe se expressar de uma forma elegante. E eles ficavam assim: quem é? Quem é? E aí eu dava o play, eu não dizia quem era. Eles só iam descobrir depois que começava o vídeo. Mas eles ficavam assim, numa ansiedade. Ai, o vídeo de quem vai ser hoje, teacher? Vai ser o vídeo de quem hoje, teacher? Eles amam se ver, amam se ver. 8.2. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes condições climáticas em inglês. Os alunos poderão aprender palavras úteis para falar sobre o clima e o tempo. 83. Grave um vídeo em que você discute sobre um livro que leu. Incentive os alunos a fazerem o mesmo. 4. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes aspectos da saúde e bem-estar. Né? Dá para fazer teatro ou diálogo dramatizado. 85. Grave um vídeo que você discute sobre temas atuais, como meio ambiente, política, tecnologia, entre outros. Incentive os alunos a fazerem o mesmo. 86. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes alimentos e pratos típicos que se relacionem de alguma forma com a língua inglesa, né? Peça para os alunos apresentar ou fazer uma feira da comida. Ia ser legal. Ó. Essa ideia me veio agora, por isso que é bom a gente estar online. Feira da comida. Claro, né? Mas podia ser food fair. Não é feio. Em inglês não é feio. Em inglês, em português fica feira da comida, fica estranho. Mas em inglês fica bonito. Food fair. E eles trazer, experimentar e trocar entre si, assim, ó, sabe? Claro, experimentar, né? Cada um experimenta um pouquinho de cada grupo que trouxe, por exemplo. 87. Grave um vídeo com dicas para adivinhar palavras em inglês, dê pistas sobre o significado ou aparência das palavras e desafie os alunos a adivinharem corretamente. 8. Compartilhe vocabulário relacionado a elementos da natureza, como plantas, animais e fenômenos naturais. Os alunos poderão aprender palavras úteis para descrever o mundo natural. 9. Grave um vídeo compartilhando citações inspiradoras em inglês, explique o significado das citações e como elas podem ser aplicadas na vida dos alunos. 90. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes esportes e atividades físicas, para os alunos poderem praticar, né? 9.1. Grave um vídeo fazendo a leitura em voz alta de trechos de livros em inglês. Explique o contexto e aquela dica, só que mais desenvolvida, né? Que eu dei antes de ler um pedacinho de um livro em cada aula. 92. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes festas e celebrações de língua inglesa. Os alunos poderão aprender, inclusive, antes de... O que eu faço? Eu compartilho o vocabulário, eu ensino o vocabulário e depois eu faço o evento com eles. Tipo, St. Patrick, a gente faz bebida verde, bolo verde, come na aula. E aí fica treinando o vocabulário. Não o contrário. Primeiro apresenta o vocabulário, depois faz o evento. Primeiro apresenta o vocabulário, depois o evento. 92, passe um vídeo contando uma história em inglês, seja ela uma fábula, um conto de fadas ou uma narrativa criada por você ou pelo chat GPT. Incentive os alunos a praticarem e fazerem o mesmo. 94. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes peças de roupas. Isso aí dá para eles fazerem, além de etiquetar, eles trazerem as roupas para vestir ou fazer um desfile de moda, por exemplo. Eles iam gostar. 95. Passe um vídeo compartilhando suas experiências e viagens ou intercâmbios em países de língua inglesa. Conte sobre as pessoas que conheceu, a cultura local e as atividades que realizou em inglês. Ou passe, né, em vez de gravar, passe um vídeo de uma pessoa falando sobre isso. 96. Compartilhe vocabulário relacionado a diferentes cores em inglês. E a gente acha que os alunos já sabem as cores porque estão no Fundamental 2. E a gente se surpreende que eles não sabem, gente. Então, as cores, assim, por exemplo, azul claro, azul escuro, bege, roxo, enfim. 97. Grave um vídeo recitando uma poesia, incentive os alunos a fazerem o mesmo. 98. Compartilhe vocabulário de viagens, lugares turísticos. Eles podiam fazer um guia turístico bem tranquilo.
né? Com esse vocabulário. 99, grave um vídeo agradecendo aos alunos por acompanharem suas postagens e se dedicarem aos estudos de inglês. Isso aí é sempre legal, né, gente? Fazer um vídeo incentivo ou um vídeo agradecimento. E última, faça uma revisão das atividades realizadas ao longo dos 100 dias e comemore o progresso e aprendizado em inglês com a mensagem de encerramento positiva e motivadora. Parabenize seus alunos pelo esforço e dedicação em aprender o idioma. O que vamos fazer agora, pessoal? Eu vou desconectar e conectar no mesmo segundo. Quem quiser se conectar agora, pode se conectar, mas eu vou voltar daqui 15 minutos para fazer o ensino médio, tá? Então, estou desconectando e conectando nesse minuto, de novo, para deixar a tela mesmo fechada e voltar para fazer o ensino médio, ok? Então, ó, até daqui a pouquinho.